Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, pessoal, bem-vindos. Esse é o Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante: planejamento reencarnatório. Planejamento, será que é o nosso destino? E se eu planejei coisas que eu estou vivendo hoje, que eu estou vivendo sofrimentos, expiações, eu planejei tudo isso? Então, para falar sobre esse tema, a gente convidou, além da Thelma Alves e da Miriam dos Anjos, nosso convidado é Mário Augusto Araújo, que é palestrante na Comunhão Espírita de Brasília. Bem-vindo, Mário. Tudo bem com você? Muito obrigado, Ana Cristina. Tudo ótimo, Miriam, Thelma. É uma alegria estar aqui participando do Bate-Papo Espírita. Esse tema, né, Mário, você abordou já numa palestra que você fez lá na Comunhão Espírita, está disponível na TV Comunhão, quem quiser assistir. Mas a gente vai começar perguntando para você o seguinte: quando a gente fala em planejamento reencarnatório, a gente sabe na doutrina espírita que existe uma equipe espiritual que organiza, né, aonde vamos nascer, com quem vamos nascer, provas que devemos passar. Mas a gente não sabe bem se a gente participa disso ou não, já que a gente esquece, né, tudo que aconteceu lá no mundo espiritual. Então, vamos começar explicando o que é o planejamento reencarnatório e como ele acontece. Então, primeiro, quando a gente fala sobre esse assunto, planejamento reencarnatório, normalmente temos uma forte tendência a associar com provas, com expiações, uma frase, o que é que eu fiz para merecer essa cruz, sempre numa perspectiva contestando o que nos acontece. Mas o Espiritismo ele nos apresenta, através de dois postulados que tem, que é a imortalidade da alma e a pluralidade das existências, que nós, enquanto individualidades, enquanto espíritos, enquanto imortalidades, somos uma constante tendência rumo ao progresso. Então, nessa atual jornada, digamos assim, reencarnatória, a gente vai aí encontrando e principalmente nos reencontrando. Então, como tudo está ao encargo, tudo está disponível em relação à misericórdia divina, tudo que nos acontece é planejado, digamos assim, meticulosamente com o que a gente precisa para progredir. Porque nós fomos criados para a perfeição. Na verdade, nós fomos criados por amor e para o amor. E nessas nossas jornadas reencarnatórias, através de uma lei natural, que é a lei de liberdade, a gente vai exercendo, através do nosso livre-arbítrio, tomando alguns processos de decisões que, numa sequência lógica em relação à imortalidade, acabam tendo uma reverberação, acabam tendo reflexos no mundo espiritual, que é de onde todos nós partimos e é para onde todos nós voltaremos um dia. E nessas intempéries da matéria que a gente atualmente passa, nessa jornada reencarnatória, nós temos uma grande oportunidade, que a reencarnação é uma grande dádiva que nós temos, um presente de Deus, para nos ajustar perante a justiça divina. Então, esse planejamento reencarnatório depende da especificidade do que nós precisamos, como também de como nós conseguimos. Varia muito de individualidade para individualidade. Então, nessa nossa turma, nesse nosso bate-papo aqui, eu tenho o meu, Miriam tem o dela, Ana Cristina tem o seu e Thelma também tem o dela, o seu próprio planejamento reencarnatório. Então, funciona mais ou menos assim. A gente tem o norte, que é a perfeição, mas de acordo com o nosso histórico, e Joana de Ângeles tem um exemplo, que todos nós carregamos como um patrimônio, as consequências das nossas escolhas, a gente vai aí fazendo alguns ajustes no nosso roteiro final, que é a perfeição. Thelma, aposto que você tem várias perguntas aí para o Mário. Eu estava, inclusive, pensando, Mário, em relação a esse planejamento no contexto familiar, né? Porque, geralmente, quando encarnadas, né, a gente fala, nossa, essa família, eu não tenho nada a ver com essa família, não, o que eu estou fazendo aqui? E acaba a gente tendo uma certa rejeição
Mas, na verdade, né, Mário, queria que você falasse sobre isso, como é que acontece essa questão familiar com a pessoa. A família é um grande espaço de reencontro, né? Eu não sei se vocês conhecem, porventura, alguém que tem um problema familiar, mas Imagina, ninguém tem. nos nossos processos familiares, nós encontramos, na verdade, nós reencontramos outros espíritos imortais com o qual nós convivemos em outras existências. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto correlato à família, no capítulo intitulado Honrai vosso pai e vossa mãe, que é a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, lá, Allan Kardec faz uma espécie de dissociação, de comparação entre a perspectiva fisiológica, reencarnatória, que é esse mapeamento genético que nós todos temos, como também a parentela espiritual, que são os nossos reencontros. Então, nesse âmbito da família, em relação ao planejamento reencarnatório, pode ser que nós nos encontremos com espíritos que nos são simpáticos e com espíritos que também nos são antipáticos. Então, aí é uma lógica em relação ao planejamento, que a permissibilidade divina, digamos assim, nos permite, durante um certo tempo de reencarnação, uma convivência compulsória para nós irmos aprendendo e, principalmente, convivendo com as diferenças. Então, a família, eu costumo dizer que a cegonha espírita não erra, ela é pontual. Muitas vezes a gente se contesta. Não pedir para ser seu filho, não pedir para ser sua irmã, o que é que eu estou fazendo nessa família? Mas a cegonha espírita, ela é pontual no que tem que ser. Miriam. Não, essas posturas nossas é interessante, né? Porque enquanto você falava, Mário, eu imaginava assim, nós às vezes agimos como se estivéssemos dentro de uma redoma de cristal, né? Preciosíssima. E aí a gente olha ao nosso redor como se os erros, as imperfeições estivessem em todos aqueles que estão fora da nossa redoma. E a gente começa a julgar, né? Então, olha para o vizinho, diz que não. O pai do meu amigo é melhor, a mãe, o irmão, porque a gente se acha muito dentro daquele círculo familiar. E quando a gente percebe, ou entende, melhor falando, do que você nos trouxe, que a reencarnação é um processo educativo, então que nós reencarnamos num processo de aprendizado, então em algum momento a gente tem temas mais importantes do que outros, né? E para determinados temas tem que ser numa família com aquele aspecto, não é verdade? Então, como nós somos maravilhosos, né? Nos colocamos nessa redoma, é muito difícil se encaixar em qualquer lugar. Então, às vezes a gente acha que a família que não é boa, mas que não é boa somos nós no meio daquela família também, né? Que não aceitamos, que agimos de outra forma. E o Espiritismo, eu acho ele, assim, uma doutrina esclarecedora, porque ela vai nos dizer que baixa a bola, comece a compreender aquela sua parentela, aquele círculo familiar, círculos de amigos, são aqueles necessários para o tema importante que você veio aprender. E esse tema importante, eu costumo entender que é aquela matéria na escola que nós fomos reprovados. Porque na matéria que a gente passou, a gente não precisa aprender mais. Então, se é um tema em que a matéria eu fui reprovada, não vai ser um tema fácil. Não vai ser um tema que eu olhe com carinho, não vai ser um tema que eu queira me dedicar. A coisa vai ficar complicada, não é? E quando eu olho para essa situação, não, eles são necessários, né? Eu é que tenho que olhar para mim e descobrir uma outra forma de estudar essa matéria que eu fui reprovada, né? E aí, nesse sentido de ser reprovada, né, e na questão de poder estar reencarnando, às vezes as pessoas também, né, a gente escuta muito, mas e se eu não cumprir com o planejamento, né? Mas antes de não cumprir com o planejamento, será que alguém consegue 100% cumprir mesmo? Será, Mário? Então, o que acontece? É possível, porém difícil no mundo em que a gente vive. Porque o Espiritismo nos ensina que, numa escala de 5 mundos, em termos de progresso, nós estamos ainda no segundo, que é um mundo de provas e expiações,
que muitas vezes a gente pensa que é sofrimento, mas na verdade, conforme você já falou, Miriam, é um aprendizado, porque Deus não quer o nosso mal. Se Deus quisesse o nosso mal, ele nem sequer teria nos criado. Se Deus quisesse o nosso mal, ele nem sequer teria nos dado a oportunidade de reencarnar. Então, quando nós voltamos à matéria, nós temos um processo de planejamento e que é planejada, digamos assim, é direcionada o gênero das provas. Mas as especificidades, elas se dão na própria dinâmica do espírito quando ele volta à matéria. Allan Kardec tem um texto em O Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz mais ou menos assim: olha, já não basta as provas planejadas que nós temos. Não adquiramos mais ainda. Então, o Espiritismo ele nos traz uma advertência, na verdade, um alerta, e é sempre bom a gente fazer esse tipo de reflexão, que no Espiritismo ele não há uma determinação, você vai ter que ser assim. Não. O Espiritismo ele não apresenta, pelo menos essa não é a minha concepção, um comportamento proibitivo. O Espiritismo ele apresenta as consequências dos nossos comportamentos. Então, nós temos esse processo de planejamento reencarnatório, que a segunda parte do Livro dos Espíritos aborda bem especificamente. Nós temos que passar por essas intempéries, nós podemos sim cumprir 100% do nosso planejamento reencarnatório, mas particularmente eu acho difícil. Eu, por exemplo, eu acredito que já revirei no planejamento reencarnatório umas 2 vezes nessa atual reencarnação. E conhecer a doutrina espírita foi a grande reviravolta em relação ao meu planejamento reencarnatório. E o conhecimento do espiritismo, é sempre bom frisar isso, não se dá tão somente nos textos. O conhecimento espírita, da mesma forma que o conhecimento evangélico, ele se dá na nossa prática social. Então, às vezes, a gente vem em uma determinada perspectiva, o Espiritismo ele não apresenta um pensamento a respeito do fatalismo, a gente vem em uma determinada perspectiva e, pela dinâmica da vida, a gente vai mudando. Eu, por exemplo, moro em Natal, sobreveio uma situação, morava em Natal, sobreveio uma situação na minha atual reencarnação que me fez fazer uma mudança repentina para Brasília. Foi aí que eu conheci, por exemplo, a comunhão espírita. Se isso estava no meu planejamento reencarnatório ou não, eu só vou saber quando eu voltar para o meu lar, que é o mundo espiritual. Mas eu acho Então, que sim. eu acho que também que sim, porque é uma mudança grande, né, de roteiro de vida. Então, É, mas eu queria justamente pegar esse gancho teu, porque a gente tende a falar: ah, isso estava escrito, isso tinha que acontecer. É muito comum isso, né? Não sei se em outros países, mas o brasileiro adora falar sobre destino. Em relacionamentos, por exemplo, às vezes você está num relacionamento horrível e a pessoa está dizendo: não, mas era o meu destino, eu tinha que encontrar essa pessoa e viver isso. Então, eu queria mostrar muito, que você nos ajudasse a mostrar para quem nos assiste essa diferença. Em primeiro lugar, não existe destino no sentido de que tudo está escrito, né, e que tudo vai acontecer conforme um planejamento, porque nós temos também a liberdade, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, eu queria que você explicasse como esse planejamento vai abarcar, por exemplo, uma mudança de profissão, uma mudança de cidade, ou a entrada em um relacionamento, porque a gente já viu que a família, a gente já nasce naquilo que foi planejado, né? Essa é uma coisa que eu acho que é meio compulsória. Acho que às vezes a gente já pode até desistir, né, Mário, de encarnar, que sim. você também pode dar uma pincelada nisso. Né? Não queremos viver, mas as expiações também a gente sabe que elas são compulsórias. Dificilmente a gente foge de uma expiação. Mas as provas vai depender muito daquilo que a gente se propôs, daquilo que a gente aceita, né? Também levar adiante. E tem grandes mudanças na vida que, como você disse, está ou não está no meu planejamento. Comece explicando essa questão do destino e do planejamento encarnatório. Tá. Antes do Mário, só um pouquinho, Mário, só vou pegar um ganchinho também da Ana, porque a gente está falando muito família, família,
Mas também existe no planejamento você vir em uma condição em que não tem essa família estruturada e a sua entrada no mundo reencarnatório é uma entrada com um determinado cuidador ou com uma instituição, né? Era só esse ganchinho que eu queria só colocar. Tá, Pode continuar, Mário. vamos lá. Sobre essa questão do destino, né? A gente tem uma diretriz. Por exemplo, eu, no próximo final de semana, quero fazer uma viagem a determinado lugar. Então, eu vou fazer um planejamento de, por exemplo, se for uma viagem de carro, calibrar o pneu do carro, fazer o abastecimento de combustível para me servir como um transporte. Mas durante a estrada, por exemplo, eu posso cair num buraco, eu posso ser imprudente, adormecer no volante, e isso mudar meu planejamento da viagem. O que é que eu quero dizer com isso? Que a vida, nas duas concepções em que se pense, tanto reencarnatória como espiritual, ela é muito dinâmica. Então, conforme a Ana Cristina registrou, no nosso processo de planejamento reencarnatório, o que a gente pode afirmar com certeza, digamos assim, é que o nosso vínculo familiar realmente é um destino. Mas, por outro lado, é importante nós termos essa lucidez, que a Ana Cristina disse, para falarmos um pouco sobre os nossos processos de relacionamentos afetivos. A questão das almas gêmeas. Sinto muito para quem acredita, mas o Espiritismo ele não vai nessa perspectiva de almas gêmeas, como é a música de Cazuza, que nosso destino foi traçado na maternidade. A gente vai fazendo as nossas escolhas e, através, pela força do nosso pensamento, o Espiritismo ele trata esse assunto chamado fluido, lá no capítulo 14 do livro A Gênese, a gente vai criando afinidade com as pessoas. E, às vezes, pode ser que a gente se relacione com a pessoa, a relação não dê certo, a gente, eventualmente, entre em um relacionamento abusivo, mas numa perspectiva de acreditar num romance, de acreditar no amor, que o amor ele é pleno, a gente ficar ali, não, realmente, eu me propus a fazer um voto de vida, de uma vida conjugal, e eu preciso ir aqui até o final. Não é bem assim. Nós podemos fazer escolhas diariamente. E diariamente, quando eu falo, não é tão somente quando a gente acorda, é durante o dia também. Então, a gente tem que pensar num sentimento chamado responsabilidade afetiva de nós conosco e de nós também com o outro. Ninguém nasce predestinado, digamos assim, a ser uma alma gêmea e conviver por todas as reencarnações. A gente, enquanto espírito, vamos nos unindo com as pessoas através de sentimentos como empatia, que é a identificação de valores. Indo para o segundo questionamento, que é o questionamento de Miriam, é bem importante a gente tratar também sobre a questão dos órfãos, porque quando a gente fala na perspectiva de família, a gente sempre mentaliza a ideia de uma família, entre aspas, tradicional. Eu, por exemplo, graças a Deus que a minha mãe não desencarnou no parto. A minha mãe ela é viva até hoje, a gente tem um vínculo aí muito forte. Então, poderia ser que ela tivesse desencarnado no parto. E aí, como é que eu ficaria? Meu pai também. Como é que eu ficaria nessa situação? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto intitulado Aos Órfãos, em que vem se dizer que nós, enquanto sociedade, temos uma responsabilidade de acolher esses espíritos, porque deve ser muito difícil uma jornada reencarnatória sem essa referência maternal, sem essa referência paternal. Da mesma forma que a gente fala em relação aos órfãos, digamos assim, fisiológicos, nós também temos que fazer uma reflexão aos órfãos de pais e mães ausentes. Porque, numa perspectiva de dinâmica de pensamento espírita, todos nós somos espíritos em mais uma oportunidade de jornada reencarnatória.
Então, nosso planejamento reencarnatório, ele é traçado, digamos assim, linhas gerais. E a gente, quando a gente volta para a matéria, nós temos aí duas perspectivas de pensamento. A primeira é a liberdade de pensamento, que é o nosso livre-arbítrio, e a segunda, que é muito importante. A gente fala muito, mas é muito importante vivenciar isso, que é o amparo espiritual. Isso é um papo muito sério, esse amparo espiritual que nós temos. Deus, ele é tão bondoso com a gente que ele nos dá de presente um anjo da guarda. O anjo da guarda é um espírito mais experimentado do que a gente. O anjo da guarda, ele é um espírito que muitas vezes participa do nosso planejamento reencarnatório. E funciona mais ou menos assim, um bate-papo lá no planejamento reencarnatório. Eu, Mário, estou reencarnando. Então, vamos supor que eu possa participar do meu planejamento reencarnatório, porque há possibilidades que não se pode. Então, eu participando do meu processo de planejamento reencarnatório, tenho uma reunião com o meu anjo da guarda. Então, eu posso, vamos supor, que eu aguento 3 provas, mas eu peço 5. Porque lá no mundo espiritual, como eu estou no cursinho da reencarnação, eu tenho a lucidez de saber, não, eu sei que eu erro, mas eu vou conseguir. E o meu anjo da guarda, coitado, vai dizer, Mari, você tem certeza que você quer? Quero, porque eu consigo. Aí eu volto. Aí começo a cometer não os mesmos erros, porque nós progredimos constantemente. Eu começo a cometer erros semelhantes. Eu acho que meu anjo da guarda deve passar a mão na cabeça assim, meu Deus, o que foi que a gente Você combinou comigo, né, Mário? De novo, o que foi que a gente combinou no planejamento reencarnatório? Mas, assim, essas variações em relação à execução do planejamento, elas se dão numa perspectiva de especificidade. Eu, por exemplo, eu costumo dizer que a minha história com o espiritismo, eu sou cria do Oeste. Eu não era espírita. Eu sempre tive uma curiosidade em saber sobre o espiritismo. Eu era de outra denominação religiosa. Antigamente eu não sabia a minha curiosidade. Hoje eu sei que é de outra reencarnação. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Sobre as nossas certezas em relação ao planejamento reencarnatório. Comecei a frequentar o estudo sistematizado da doutrina espírita há 11 anos. Então, no meio do estudo, que eram 4 anos, onde eu fiz, no Rio Grande do Norte, eu vivenciei um processo de conversão cognitiva, digamos assim. Então, hoje eu sei, observando para dentro de mim, ou em uma perspectiva de leitura, de recomendação bibliográfica, observando a questão 919A do Livro dos Espíritos, eu tenho essa convicção que ser espírita estava no meu planejamento reencarnatório. Então, são duas perspectivas aí. Eu poderia ser espírita de leitura, depois do ESD, e também poderia ser o que eu decidi, ser trabalhador do movimento espírita. Então, são essas especificidades que a gente vai tomando decisões na nossa atual jornada reencarnatória e colocando em prática aí todo o processo de planejamento reencarnatório. Provavelmente, no meu processo de planejamento reencarnatório, tinha a diretriz. Você vai conhecer o espiritismo. E dentro dessa diretriz, eu escolhi ser trabalhador do movimento espírita. Thelma, posso passar na sua frente um minutinho? Que eu estou aqui me coçando com algumas perguntinhas. Tem gente que, por exemplo, sofre, alguém da família se suicida. Outras pessoas sofrem grandes violências. E se pensa, isso estava escrito. Inclusive, outro dia eu estava assistindo um programa, o Pinga Fogo, do Jorge Alahá, e uma pessoa fez a seguinte pergunta. O filho dela tirou a própria vida. 6 meses depois, ela recebeu uma comunicação dele dizendo que aquilo estava escrito, que ele ia passar por aquilo. E o Jorge Alahá deu uma explicação para ela que, como sabemos, ninguém nasce para matar ninguém, tirar a própria vida, né? Cometer um crime. Só que essas coisas acontecem. Então, explica um pouquinho o funcionamento disso dentro do nosso planejamento. Essa questão
ela é muito lúcida e importante, né? Essa questão do suicídio, porque ninguém foi destinado a se suicidar. A quarta parte do Livro dos Espíritos, ela fala muito sobre isso. Se porventura alguém que nos assiste esteja com ideação suicida, a gente recomenda procurar uma ajuda profissional e depois um amparo espiritual. A Federação Espírita Brasileira, ela possui um livreto sobre a valorização da vida. Então, o que é que o Espiritismo fala sobre isso? Que não existe esse tipo de predestinação. O suicídio, segundo nos relata a doutrina espírita, e também, segundo nos relata comunicações de reuniões mediúnicas, são sucumbências que nós temos em virtude das dificuldades da matéria. Mas a gente fala dificuldade da matéria porque nós temos uma restrição em relação à amplitude do conceito de vida. Porque a gente está aqui para aprender. O planeta em que nós habitamos é uma oportunidade de uma escola. Mas nós temos os nossos processos de dificuldades em que a gente pensa que está sozinho. E é sempre bom a gente lembrar do vinde a mim de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Jesus se propõe não a carregar o nosso peso. Jesus se propõe a dissipar toda essa carga que nós temos. E, para isso, nós temos duas perspectivas de reflexões: a ajuda clínica e a ajuda espiritual. Allan Kardec tem um texto muito lúcido sobre isso, chamado A Aliança entre a Ciência e a Religião, que ele vem falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, no capítulo 2, que o ideal é que um dia o mundo chegará a esse ponto da religião andar aliada com a ciência. Então, se porventura a vida ela inverte a lógica fisiológica, porque qual é a lógica fisiológica? Os pais irem antes dos filhos. Mas pode ser que a vida inverta essa lógica. O que a gente pode falar sobre isso, primeiro, que é muito difícil entender essa reviravolta na vida. E segundo, que é uma certeza de que o encontro é questão de tempo. Para quem, porventura, quiser aprofundar, eu vou fazer uma pequena propaganda em virtude da sensibilidade desse tema. Eu não sou disso, de fazer propaganda das palestras que eu faço, mas tem uma palestra minha na Comunhão, no site da Comunhão, no canal do YouTube, intitulada Como Entender a Perda de um Filho. Então, a gente vai falar nessas diretrizes aí que a Ana Cristina falou, mas não se tem essa perspectiva. Olha, no meu planejamento reencarnatório estava prescrito que eu iria me suicidar. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno estão cheios de relatos, estão cheios de textos explicando que não é bem assim. Nós fomos criados para brilhar, reverberando aí uma lição de Jesus no Evangelho de Mateus, de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que façamos brilhar a nossa luz de dentro para fora, com muita fé. A vida ela é difícil. É tanto que o Livro dos Espíritos nos ensina que ninguém chega à perfeição em uma única existência. A gente vai experimentando a matéria. A gente vai aprendendo. É que nem andar de bicicleta. A gente começa a andar de bicicleta. Na minha época de criança, eu ganhei um velocípede. Aí depois ganhei uma bicicleta de rodinha, com 2 rodinhas. Aí primeiro, meus pais tiraram a primeira rodinha. Depois a segunda rodinha. Começaram a vir as primeiras quedas. Para quem porventura também seja desastrado, eu sou cheio de marca no joelho das quedas da bicicleta. Né? Mas depois eu aprendi a andar sem as rodinhas. Do mesmo jeito é a vida. A gente utiliza esse exemplo lúdico para tirar um pouco o peso do tema. Mas a vida é como se fosse realmente andar de bicicleta. É natural cairmos. Ninguém aprende por osmose, lendo um texto. Não. A vida, sobretudo uma perspectiva reencarnatória, é experimentação. E, Mário, peguei sua frente de novo. Desculpe, Thelma.
Mas é porque, como diz Ana, o Mário me provocou aqui uma reflexão. Eh, Quando a gente fala assim, a vida é difícil, nós temos situações desafiadoras, é uma maneira da gente identificar que não é na leveza que a gente veio reencarnar, né. Então que isso vai nos custar esforços. Mas a leveza e a dificuldade, penso, tem muito a ver com a maneira como eu vejo a vida, com a maneira como eu vejo o propósito de estar reencarnado. Porque nesse segunda fase vibracional de planeta, de prova e expiação, que também, né, está nos nossos livros, o egoísmo, o orgulho e a vaidade imperam, não é verdade que diz? Então, o que é que nos caracteriza? Aqueles seres humanos que buscam a satisfação dos seus prazeres e dos seus próprios interesses. À medida em que esses interesses não me chegam, se eu não tenho uma visão mais ampla da vida, eu me frustro. E se eu me frustro, eu me rebelo, então eu vou ser uma louca no mundo, ou então eu vou me sentir uma vítima, né? Então eu fujo totalmente desse propósito. Então, esse processo reencarnatório que a gente leva a muitas encarnações, ele está falando de nós, da nossa maneira de ver a vida e deixarmos de ser assim tão egocêntricos, não é? Porque se nós estamos aqui é para aprender a conhecer que eu tenho dificuldade em me sentir frustrada, que as minhas expectativas na vida que eu construo, às vezes, estão além das minhas possibilidades, às vezes intelectiva também, né? Que muito contrário do que nós costumamos brincar aqui no Brasil, né? Eu quero ganhar muito, trabalhar pouco. Tudo na vida exige trabalho, em especial de rever os nossos valores enquanto vida, né? Então, essa dificuldade, essa leveza, porque às vezes eu ouço as pessoas, que a gente tenta olhar as coisas nesse prisma, o espírita não sofre, o espírita não chora, né? Os amigos espirituais estão sempre afastando as dificuldades. Isso é mito. Isso não é verdade. O que talvez nos diferencia é buscar conhecimento, como você falou, né? De curioso, tu entrou no espiritismo, eu também cheguei pela dor, né? Mas para que a gente desperte esse novo olhar, né? Que a gente seja crítico nesse sentido de que tudo tem um propósito e o propósito não são os meus interesses, né? Era isso que eu queria colocar por enquanto. Thelma, sua vez. Era isso que eu ia dizer. Eu estou aqui aproveitando, Mário. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho do esquecimento, né, que a gente precisa, que muitas vezes a gente está vivendo uma situação e até como espírita a gente fala assim, não, eu não combinei isso, não tem nada a ver comigo, né? Não, eu aceito isso menos aquilo. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho das reminiscências e o esquecimento também. O esquecimento do passado é uma lei natural. Sempre existe. O que é uma lei natural? É uma lei de Deus. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. É algo que sempre existiu, assim como Deus. Então, a misericórdia divina, esse pensamento é de Leon Denis, em um livro chamado Depois da Morte. A misericórdia divina ela é tão pontual que cobre, como se fosse com um véu, as nossas lembranças de outras vidas. Por exemplo, a gente já falou aqui das pessoas que, porventura, tenham problemas familiares. Como é que eu me comportaria sabendo que o meu irmão ou a minha irmã foi o meu assassino em outra reencarnação? Como é que eu me comportaria sabendo que o meu pai ou a minha mãe foi o meu assassino em outra encarnação? Em um pensamento inverso, como é que eles também se comportariam? E aí eu resgato o comentário de Miriam, das nossas principais projeções em relação ao outro. Allan Kardec, quando vem falar no Progresso dos Espíritos, em um assunto chamado Escala Espírita, na primeira parte do Livro dos Espíritos, na questão 101, ele dá características a respeito de espíritos imperfeitos: orgulho, vaidade e egoísmo.
Para quem porventura não saiba, e sinto muito em dizer, os habitantes do planeta Terra, salvo raríssimas exceções, são espíritos imperfeitos. E eu me coloco na regra. Eu me coloco na regra do orgulho, da vaidade e do egoísmo que a gente tanto nega. Porque esses três sentimentos que ainda nos afastam um pouco da vivência do Evangelho de Jesus, a gente coloca como se fosse, conforme Miriam disse, embaixo do tapete. Errado é o outro. Eu errar, eu não erro. Eu agi de uma maneira brusca com você, mas porque você pisou no meu calo. A gente inverte a lógica. Você me conhece, você sabe dos meus pontos fracos. Então, você mexeu comigo porque você quis. Tem um pensamento associado a Freud, que é uma frase que eu acho muito lúcida. Quanto mais Pedro me fala sobre Paulo, mais eu sei sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, nos nossos processos reencarnatórios, nós temos essa temática que Thelma trouxe do esquecimento do passado, que é necessário. Porque, caso contrário, a gente ficaria em um estado de completa confusão mental e espiritual. Exemplo disso: se porventura alguém que esteja nos assistindo, ou nós quatro, tem alguma mágoa de alguém, normalmente, quando a gente entra em um processo de mágoa, a gente fica remoendo um pensamento areia movediça, que a gente fica se enterrando, a gente fica se consumindo. Imaginemos se a gente lembrasse dos nossos conflitos de outras existências. Por outro lado, esse pensamento é de André Peixinho, um trabalhador do Movimento Federativo do Estado da Bahia. O esquecimento do passado, ele vai se revelando, ele vai se esclarecendo na medida em que a gente, na nossa atual jornada reencarnatória, trabalha o processo de autoconhecimento. Exemplo disso são as nossas ideias inatas. Se tem esquecimento de passado, por que existe, por exemplo, uma criança que com 2, 3 anos sabe tocar piano e violão? Então, é outra variação do planejamento reencarnatório. Porque nós sabemos, no fundo, qual é o pensamento central que nos move. Essa ideia está no livro Ação e Reação, que é um espírito chamado Leonel, que ensina André Luiz. Todos nós possuímos um pensamento central, que é por esse pensamento central que se irradia a pessoa que nós somos. Então, fechando esse bloco de intervenção de Miriam e de Thelma, a questão do egoísmo, salvo me engano, está na questão 785 do Livro dos Espíritos, que é como se fosse um entrave ao nosso progresso, é como se fosse uma chaga da humanidade. Essa frase eu acho que é de Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa questão do esquecimento do passado que Thelma nos traz é muito importante, porque é mais uma oportunidade que Deus nos dá para convivermos harmonicamente com espíritos em que nós estamos reencontrando. Finalizando esse bloco, é sempre bom relativizarmos e fazermos um alerta em relação ao esquecimento do passado. Pelo conhecimento científico de hoje, há algumas práticas cognitivas que resgatam, através de terapias, as lembranças de outras vidas. Algumas pessoas fazem isso com todo respeito, mas é sempre bom a gente fazer um alerta, porque há registros de pessoas que fizeram essa terapia de vidas passadas e saíram muito pior do que entraram. Então, a gente faz um registro em relação ao respeito dessa atividade, mas também uma reflexão, na verdade, um alerta da ressonância que isso pode ter. Porque se fosse uma lei natural, nós nos lembraríamos. Se nós nos esquecemos, é porque há um propósito divino nisso. E, Mário, a gente tem que pensar que é daqui para frente, né? Então, eu estou vivenciando as minhas situações e o que é que isso vai acarretar para mim. A gente não tem que preocupar tanto com o passado, mas mais com o futuro que a gente está construindo, né? Já que temos o esquecimento do passado, isso é em nosso benefício,
Não temos que ficar procurando o que fizemos, quem fomos, não deixando de não validar algumas práticas que você citou, que às vezes elas têm muitos benefícios, né? A gente ouve falar, mas o importante é a gente ir daqui para frente, né? Em linhas gerais, é o que eu estou fazendo, o que eu estou construindo, e já é muita coisa para a gente se preocupar, né? Mas eu quero te fazer a última pergunta, porque o tempo do nosso programa, infelizmente, está acabando. Dentro de tudo isso que a gente explicou aqui sobre planejamento reencarnatório, como é que eu posso saber, já que eu esqueci, né? Já que às vezes eu não participei, foi compulsória a minha encarnação, foi planejada pela equipe, porque eu não tenho condições de planejar. Muitas vezes eu participei, né, como você mesmo disse, às vezes eu pedi coisas além do que eu aguentaria viver, porque a gente sabe que a nossa consciência lá no plano espiritual grita quando a gente se dá conta do tempo que a gente perdeu, né, daquilo que a gente poderia ter feito e deixou de fazer, a gente quer correr, mas como é que eu posso saber se eu estou seguindo esse planejamento? Claro, dentro do meu nível evolutivo, como a gente também já falou, dificilmente a gente completa tudo que a gente se propôs, mas digamos que a gente tem uma linha mestra e que a gente quer ver, checar, né? Estou indo por ela ou estou muito afastada e tenho que voltar? Tem alguma dica para isso? Tenho, que eu inclusive tento utilizar diariamente. Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, nos faz uma advertência de que toda vez que formos dormir, independente do horário, porque há pessoas que trabalham à noite, toda vez que a gente for dormir, a gente faça um juízo de reflexão sobre como foi a nossa vida. Então, é sempre bom nós termos em mente as conexões e escolhas que nós fazemos. Qual é a primeira diretriz? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. A primeira diretriz que a gente tem que ter na nossa vida em relação a processos de planejamento reencarnatório é a seguinte pergunta: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Particularmente falando, certamente ele faria uma situação bem diferente das que eu faço. Não temos nem ideia. Mas eu sou um espírito imperfeito. Eu sou um espírito em progresso. E é como você falou, Ana Cristina, nós temos que, em relação às outras reencarnações, às vidas pretéritas, deixarmos o que passou para trás. Porque se nós estamos aqui, se Deus nos dá uma oportunidade, é porque tem um propósito na nossa vida. Emmanuel tem um texto, tem um livro chamado Roteiro. Salvo me engano, no capítulo 9, Emmanuel, na década de 40, ele estabelece um parâmetro matemático em relação à órbita de quantos espíritos povoam as redondezas da Terra. Em um comparativo que eu fiz com aquele cálculo de Emmanuel, salvo me engano, na década de 40, a concorrência era 7-1 para reencarnar. Então, se a gente está aqui, a gente tem algum propósito. Se nós temos os nossos processos de outras vidas, não temos que nos preocupar se nós somos faraós, rainhas, princesas, porque normalmente a gente se preocupa com isso. A gente não se preocupa se jogou pedra na cruz, na crucificação de Jesus. Então, a gente tem que ter em mente que nós somos crianças espirituais. Ninguém habita nesse planeta à toa. O processo de reencarnação não é como um trupico, não é como uma topada. A gente topou, opa, reencarnei, que família é essa? Como assim? Do nada. Não é bem assim. São processos de reencontros. No livro Missionários da Luz, André Luiz, ele traz a história do reencarne de Segismundo. Segismundo, em outra reencarnação, duelou com o pai pelo amor da mãe. Então, eram espíritos completamente antagônicos, que no processo de planejamento reencarnatório do espírito Segismundo, tinha essa perspectiva de constituírem aquele conflito, constituir um núcleo familiar. E André Luiz fala de uma maneira muito pormenorizada a dificuldade que foi de terminar
de fechar aquele planejamento reencarnatório. É só um exemplo. Outro exemplo, livro Nosso Lar, capítulo 46, quando André Luiz se encontra com a mãe dele. Ele se encontra com a mãe em 2 capítulos. No último capítulo, que ele se encontra com a mãe, que já é no finalzinho do livro, a mãe fala: André Luiz, eu vou reencarnar. Como assim? Se ele fosse lá de Natal, ele teria dito: como assim, mãe? A senhora vai reencarnar? A senhora está numa coluna espiritual muito mais evoluída do que Nosso Lar. Vou porque seu pai está passando por uma dificuldade. Qual era a dificuldade do pai de André Luiz? No mundo espiritual, ele estava em um processo obsessivo com 2 entidades. E a mãe de André Luiz tentou intervir espiritualmente de toda forma. De toda forma. Não conseguiu. O que é que ela fez? Se propôs a reencarnar como mãe. E ela diz: o amor que eu tenho pelo seu pai é abundante. E eu me proponho a reunir 3 espíritos antagônicos em um núcleo familiar enquanto mãe para tentar vivenciar uma perspectiva evangélica, de aprendizado evangélico. O grande detalhe é que a mãe de André Luiz fala: eu vou tentar. Aí a gente volta para o começo do bate-papo. O planejamento são diretrizes que a gente, diante das intempéries da vida, a gente vai aí continuando ou não. Por exemplo, no nosso bate-papo de hoje, a gente está dependendo de energia elétrica. Está no planejamento do bate-papo a energia elétrica. Pode ser que caia energia. E o bate-papo vai ser suspenso, que não é o que eu espero. Então, tentando responder esse questionamento, é nessa diretriz. É isso aí. Miriam, Thelma, mais alguma questão? A gente já está com o nosso tempo aqui, infelizmente, estourado. Mário, esse tema é super interessante. A gente sabe que gera muitas dúvidas. Não é um tema que a gente tire todas as dúvidas num programa só, né? Porque a gente vem com ideias pré-concebidas que, para a gente chegar nesse conceito novo de planejamento reencarnatório, exige alguma leitura, né? A gente tem uma farta literatura sobre isso, e está bem dividida, né, espalhada em muitas obras, como você citou, amplamente, né, muita coisa da literatura espírita. Nossos agradecimentos a você. Fica o convite para você, de repente, voltar aqui com outros temas. Eu vi que você é uma pessoa na TV Comunhão que tem uma visualização gigantesca. Acho que as pessoas adoram as suas palestras. Então, quem não conhece as palestras do Mário, procura lá no canal da Comunhão Espírita no YouTube para assistir. Inscrevam-se no Papo Espírita, inscrevam-se também no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas. Cada semana tem um tema novo, temos uma playlist com mais de 200 e tantos programas para vocês aproveitarem. Não deixem também de comentar aqui conosco o que vocês acharam. Mário, novamente, nosso muito obrigada a você e até a próxima. Eu que agradeço, permaneço à disposição e convido a todos que, porventura, ainda não começaram o estudo, procurem a nossa Comunhão Espírita, que oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é esse bate-papo em 3 anos. É isso aí. Fica o convite aqui. Gente, um abraço a todos. Até a próxima quinta. Até mais.